Nesse vídeo você vai ficar sabendo de coisas que você não sabia que foram inventadas no Japão. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao Tudo sobre o Japão. Em nosso canal você vai encontrar conteúdo sobre o Japão e a cultura japonesa, com vídeos novos toda semana. Se você gostou e não quer perder nenhuma novidade, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. O Japão é um dos líderes mundiais em ciência e tecnologia. Os japoneses são muito engenhosos e inventam muitas coisas, e às vezes a criatividade deles vai além da compreensão humana. Mas você sabia que alguns desses itens comuns do cotidiano foram inventados no Japão? Assista o vídeo até o final e comente qual invenção você achou mais útil. Café solúvel. O café solúvel ou café instantâneo tem a vantagem de ser mais rápido e prático de preparar do que o café tradicional. É só adicionar água quente e está pronto. O café solúvel foi descoberto por um cientista japonês chamado Satoru Kato em 1901, em Chicago. Enquanto pesquisava o chá verde em pó, produto nativo do Japão, ele acabou criando o pó de café seco a vácuo. A descoberta foi apresentada na Exposição Pan-Americana em Buffalo, Nova York, e satisfaz os viciados em cafeína desde 1901. Macarrão instantâneo. O lamen é o prato típico da culinária japonesa, então não é surpresa que ele tenha sido inventado lá, né? O inventor foi o taiwanês-japonês Momofuku Ando, que posteriormente fundou a empresa de macarrão instantâneo Nissin. No início era um item de luxo por causa de seu alto preço, mas agora é um item básico de estudante universitário graças à produção moderna. Em sua biografia, Momofuku disse que sua necessidade de fabricar alimentos de baixo custo e de fácil preparo começou após o fim da Segunda Guerra Mundial. Ele havia presenciado uma enorme fila de pessoas famintas diante de uma vitrine clandestina de sopas de fios de massa. Secretária eletrônica. A secretária eletrônica foi inventada por Hashimoto Kazuo em 1951. Ele tinha acabado de se mudar para o novo apartamento quando o inquilino anterior ligou para informar Hashimoto sobre um problema de pagamento. Embora Hashimoto tenha dado sua palavra de que resolveria o problema, o locatário continuou ligando sem parar, geralmente quando já estava dormindo. Irritado com as ligações, Hashimoto criou o primeiro protótipo de uma secretária eletrônica a partir de um gravador humilde, baterias confiáveis e com uma vontade imensa de resolver problema. Ele então patenteou sua primeira secretária eletrônica no Japão em 1954. Karaokê. Daisuke Inoue era um cantor popular na época e se apresentava frequentemente em uma cafeteria. No início dos anos 70, ele criou a primeira máquina de karaokê devido à insistência dos seus clientes em querer uma versão instrumental de suas músicas para que pudesse cantar em casa. Inoue viu o potencial desse tipo de mercado e assim criou a primeira máquina de karaokê, que custava 100 ienes por cada música, o que era caro na época, já que com esse dinheiro dava para pagar um almoço. As empresas investiram nesse novo tipo de lazer com o objetivo de aumentar a socialização e incentivar as pessoas a beberem mais. Em outras palavras, no início, o karaokê, pelo ponto de vista comercial, não era a atração principal, era simplesmente um truque para incentivar as pessoas a gastarem mais com bebidas nos bares e hotéis. Hoje, as redes de karaokê ainda são um dos maiores negócios do Japão moderno. Piso tátil. Seiichi Miyake tinha um amigo que estava perdendo a visão e sofria para andar pelo Japão. Com o incentivo de uma associação para cegos, criou o conceito dos blocos em 1965. Depois, o piso tátil foi colocado em 230 quarteirões, inicialmente na frente da escola de Okayama para cegos em 1967. Depois de 10 anos, a Japan National Rail instalou em todas as estações. De cor amarela, se destacam no chão e os padrões mudam para dar direções acessíveis e guiar quando há obstáculos. Hoje em dia, você pode encontrar piso tátil em todos os lugares do mundo, revolucionando a mobilidade das pessoas que mais precisam. Câmera de celular. É difícil imaginar hoje um smartphone que não tem uma câmera para fotos e vídeos. No passado, juntar essas duas coisas não parecia algo tão óbvio assim.
Colocar a câmera digital nos celulares foi uma das decisões mais acertadas de todos os tempos e serviu para mudar completamente o mundo das comunicações. O antecessor primitivo de nossos smartphones foi projetado e criado pela Kyocera Corporation, no Japão. O primeiro videofone móvel colorido foi lançado no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Yokohama e oficialmente lançado ao público em 1999. O telefone possui uma câmera frontal perfeita para selfies e chamada de vídeo e foi capaz de processar 2 quadros de vídeo por segundo. Placa sinalizadora de banheiro. A primeira coisa que você olha antes de entrar em um banheiro público é para a placa do banheiro para evitar pagar um mico muito grande. Essas placas também foram inventadas no Japão, projetadas e usadas pela primeira vez durante as Olimpíadas de Tóquio em 1964. Como tinha sido a primeira vez que as Olimpíadas foram realizadas em um país com um idioma que não era alfabético, a equipe de design de Tóquio decidiu criar este marcador que poderia cruzar os idiomas, permitindo que os estrangeiros reconhecessem por qual porta entrar. Não foi uma excelente ideia? Melhor do que ter que aprender japonês só para saber em qual banheiro entrar. Emoji. Não deve ser surpresa que o emoji veio do país onde tudo é kawaii. Muito famosos pelos seus mascotes e produtos, um mais fofo que o outro. Emoji é uma palavra japonesa, combinação das palavras e, que significa imagem, e moji, que significa personagem. Ele surgiu pela primeira vez em telefones japoneses na década de 90, a princípio não para mensagens de texto, mas para previsão do tempo, notícias e acesso à internet. Em 2007, a Apple lançou o primeiro iPhone e, pensando na sua popularidade no mercado japonês, incluiu os emojis, já que estes foram um fenômeno cultural fortíssimo no país. Em 2011, a Apple, atendendo seu público, liberou os emojis para todas as linguagens, uma vez que somente os iPhones em japonês possuíam esse recurso liberado. Walkman, quem nasceu depois de 2000, provavelmente nem sabe o que é esse dispositivo maluco. Mas em 1979, a Sony mudou completamente a maneira como ouvimos música com o seu toca-fitas portátil apelidado de Sony Walkman. O player era tão popular em todo o mundo que Walkman se tornou uma abreviação para qualquer player de música portátil, até o iPod, é claro. É difícil imaginar, mas antes da Sony colocar o Walkman no mercado, ouvir música enquanto você estava em movimento era apenas um sonho. CD, DVD, Blu-ray e VHS. A contribuição da Sony para a música e a mídia não termina com o Walkman. O Compact Disc CD foi co-inventado pela Sony e Philips, uma empresa holandesa, e lançado em 1982, dando origem à gravação de áudio digital. Em 1995, as duas empresas se uniram novamente para lançar o Digital Video Disc, DVD. Sempre um grupo com visão de futuro, a Sony revelou os primeiros protótipos de sua nova tecnologia de vídeo, o disco Blu-ray, em 2000, lançando-o ao público em geral no Japão em 2003. E para não dar à Sony todo o crédito, o Video Home System, o VHS, que precedeu o DVD, foi inventado pela Victor Company do Japão. Então, basicamente, temos que agradecer ao Japão por cada peça de tecnologia de mídia pré-streaming. Notebook. Em 1980, em uma feira de computadores em Las Vegas, a empresa japonesa Seiko apresentou o primeiro notebook do tamanho de um laptop chamado Epson HX20. Para anunciar sua nova invenção, a empresa divulgou o produto com uma foto que ocupava 2 páginas de uma revista com a legenda "Tamanho real". As cores bege, preto e vermelho e as teclas desajeitadas meio que fazem parecer um brinquedo de criança hoje. No entanto, este foi o primeiro computador verdadeiramente portátil e o avô de todos os MacBooks, Chromebooks e outros que se seguiam. Pau de selfie. Finalmente chegamos a uma contribuição realmente profunda, dando para os usuários do Instagram uma maneira fácil de tirar uma selfie e todos ao seu redor uma maneira fácil de julgá-los. O extensor telescópico para câmeras compactas foi patenteado por Ueda Hiroshi e Mima Yujiro,
em 1983 e imediatamente descartado como uma invenção totalmente inútil para a sua época. Com a chegada dos smartphones do século XXI, outros inventores e empresas pegaram carona nessa invenção japonesa para patentear uma ferramenta capaz de segurar um smartphone. Em 2014, o termo bastão de selfie ou pau de selfie nasceu e liderou a lista da revista Time como uma das 25 principais invenções daquele ano. Outros itens do Top 25 incluem o reator de fusão compacto da Lockheed Martin, que revolucionou a maneira como produzimos energia. Mas provavelmente todos podemos concordar que o bastão de selfie é o verdadeiro destaque. Memória flash. Nem todo mundo sabe disso, mas nossos smartphones nunca seriam capazes de funcionar sem memória flash. Ela é responsável por guardar nossas imensas quantidades de dados no telefone, mesmo quando eles estão desligados. Fujio Masaoka, da Toshiba, inventou a memória flash em 1984 e revolucionou para sempre o telefone celular e diversos outros eletrônicos que fazem uso de memória. Só para citar alguns, pendrives, cartões de memória, PDAs, iPods, iPads, SSD e câmeras com armazenamento interno. QR Code. Hoje também faz parte do nosso cotidiano usar o QR Code para conseguir mais informações sobre algo que pode estar em uma loja ou para ler um cardápio de restaurante. Atualmente você pode até mesmo usar para realizar pagamentos e assim não ter mais de usar cartões ou dinheiro. E essa também é uma invenção japonesa feita em 1994 por Denso Wave. Máquina de arroz. Esse é um utensílio doméstico que está cada vez mais popular na casa das famílias brasileiras. No Japão, praticamente em qualquer casa há uma máquina de fazer arroz. Ela foi inventada pela Mitsubishi, mas hoje em dia existem centenas de modelos de máquina de arroz de diversas empresas do mundo. Ele é um dos utensílios inventados pelo Japão que é popular no mundo inteiro por ser muito rápido e prático. Com ela, você nunca mais vai perder o ponto do arroz ou até mesmo deixá-lo queimar. Se você é fã da cultura japonesa e gostaria de desfrutar dela ao máximo, comece a aprender japonês agora mesmo. E para te ajudar, criamos um e-book gratuito em que ensinamos dicas para aprender japonês na prática. Para baixar o e-book, acesse o link na descrição.